Coleguinha, vamos falar agora sobre o schedule. Schedule é o cara que vai trazer ali o comportamento do sistema operacional. Ele, ele que dita qual é o próximo processo a ser executado. Sempre que nós temos uma troca de processo que está em execução, nós temos uma troca de contexto e o schedule ele é um processo. Você tem que lembrar do livro do Tannenbaum sobre troca de contexto e sobre, naturalmente, a questão de processo e execução, lista de processos prontos e lista de processos bloqueados, tá? Deadlock também. Bom, naturalmente, posso dizer para vocês que hoje nós temos sistemas operacionais multiusuários. Tá? Isso é normal. O schedule ele compreende isso. Há uma segmentação, então, da área do usuário, da área, por exemplo, do superusuário, na memória. E nós temos um modelo mais simples de schedule aqui no livro de Linux, se comparado com o livro do Tannenbaum, tá? Bom, tivemos várias mudanças no passado. Então, nós temos uma regra, é um comportamento do schedule que determina o que é executado, né, e naturalmente quando. A política, né, de um schedule geralmente determina essa sensação geral de um sistema, como que ele opera. Exemplo. Lá no livro do Tannenbaum você vai encontrar isso como zoológico de sistemas operacionais. Ele vai falar que tem sistemas operacionais que são projetados para processamento em lote. Tá? Por exemplo, eu estou aqui numa máquina, tá? Uma máquina. Essa máquina tem 72 núcleos, beleza? Então, mas são núcleos muito pequenininhos, muito fraquinhos. Para quê? Para que eu tenha processamento em lote. Então, é uma máquina boa para processamento em lote, com um sistema operacional bom de processamento em lote. O processamento em lote ele sempre vai procurar executar os processos mais curtos primeiro. Já um sistema operacional desktop comum de usuário, tá? O sistema operacional vai tentar executar aquilo que o usuário pede primeiro. Então tem essa política envolvida, tá? No Linux é muito simples, tá? Nós temos uma lista encadeada de prioridade, de uma lista encadeada de processos na prioridade. Tá? Eu vou ter que instalar aqui um tal de Color Paint. Não, tá aqui, já tem o desenho, tá? Como que funciona então essa política no livro do Tannenbaum? O Tannenbaum vai falar que existe lá o algoritmo do banqueiro, que vai dizer qual é o melhor dos processos, que é o próximo, e vai ser tudo lindo e maravilhoso, mas não implementável. Tá? Como que o Linux faz? Imagine então que eu tenho Priority 1, Priority 2, Priority 3, Priority 4, né, até 139. Tá? As prioridades. Beleza? E aqui eu tenho uma fila de processos aqui. Então, é uma lista encadeada de prioridades, no qual eu tenho uma fila, que é uma lista encadeada também. Tem uma fila de processos em cada nível. Olha a jogada. Tá? E vamos imaginar aqui que um processo, ele processa o seu slice time, que no livro do Tannenbaum chama de quantum. Tá? Aqui é slice time. E então ele executa o seu quantum de tempo, então ele é jogado para o final porque ele não terminou a execução, ele não saiu ainda, né? Não deu exit, igual nós conversamos até então. Tá? Ou ele também não chegou até a esvaziar sua pilha de funções. Então ele vai para o final e aí ele vem aqui, ó, ele fica nessa, certo? Quando o processo, então, ele recebe um exit ou um signal, ou ele finaliza zerando a pilha de funções, então ele sai de forma voluntária, tá? Ele é apagado de forma voluntária, beleza? Esse apagado é meio complicado. Ele passa por um momento em que ele vira um zumbi na memória para talvez ser revivido com outros dados, porque é mais fácil do que criar tudo de novo. Bom, vamos lá.
Então ele tem essa ideia, tá? Então, outra coisa que você também tem que saber é que é o seguinte. Vamos imaginar que aqui tivesse a priority 0, tá? Aqui embaixo. E digamos que esse cara tivesse em execução, esse processo aqui em priority 1. Esse aqui, o primeiro. Se chegar um processo em priority 0, estou supondo, tá, colega? Tá? A execução do priority 1 é parada, o processo ele vai para pronto para execução e imediatamente o schedule chama aquele processo que chegou em priority 0. É assim que funciona no Linux, tá? Então aquilo que chega com prioridade menor, ele é executado quase que imediatamente. Tudo aquilo que chega com prioridade maior, tá? É invertido, tá, galera? É invertido. A escala é invertida. Com um número maior, ele vai mais lá para cima e ele acaba sendo executado quando não tem nada para ser executado. Essa é a verdade. Se você colocar algo em 139, é algo que só vai ser executado caso não tenha mais nada para ser executado. Como assim não tem mais nada para ser executado? Quer dizer que os processos estão esperando alguma coisa que geralmente é um I/O na fila de bloqueados. Tá? Isso está lá no livro do Tânibal, gente. Bom, aqui eu tenho de 1 a 99 o que nós chamamos de real time. São processos de tempo real do sistema operacional. Se é do sistema operacional, está ali dentro, né, das priorities, que vai de 1 a 99. Nós não usamos priority 0. Por isso que aqui atrás eu falei, supondo priority 0, porque nós não usamos priority 0. Beleza? Naquela imagem eu precisei. Então, os processos vão chegando. Sempre que eu chego aqui em um, é real time. Cara, processos de real time tem, naturalmente, prioridade máxima sobre os processos do usuário, porque a manutenção do sistema operacional é mais importante do que o usuário. O usuário só é o cara que pressiona o botão power. Na visão da máquina, é só o cara que, né, colocou ali power. Beleza? Bom, então os processos do usuário eles entram aqui em cima. Beleza? De 100 para cima. Tá? Então aqui eu tenho os intervalos tal e, bom, todo processo de usuário, quando ele é criado, ele é fixo na 120. Então funciona assim. Imagina o 120 aqui. Você criou um processo agora. Um processo seu. Processo seu aí. Então ele vai entrar aqui em 120. Tá? Você pode descer ele até 100. Você não pode pegar um processo de usuário e colocar abaixo de 100. Tá? Você também não pode passar de 139. Então você tem que ficar nessa área verde aqui com o seu processinho. Beleza? É brutal a diferença, tá? É uma diferença brutal. Beleza? Coisas que executariam em dias, em 120, se você colocar ali em 100, vai para horas. Tô brincando, não. Dump de banco de dados. Já aconteceu isso comigo com bancos de dumps de banco de dados. Tá? Para isso, nós alteramos o tal de NICE ou incrementamos o NICE. Isso eu nunca gostei no livro do... Desculpa, nunca gostei no Linux, tá? O Linux, todo processo assume priority 120. E aí você pode executar um renice em menos 20. Então você iria ali para 100. Tá? Então quer dizer que a prioridade real, preste atenção, olha a fórmula matemática. A prioridade real é o priority menos o nice. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Clear top, tá? Vamos chamar o top. Aqui eu tenho priority que merda, hein, cara? Ó, aqui, ó, priority, tá vendo aqui do user? Do user aqui, ó, priority
e 20 menos 1. Olha o nice menos 1 aqui, ó. 120 menos 1 dá 119. Beleza? Olha esse cara aqui, ó. Eu tenho a prioridade 120 menos 0, então 120 aqui. Não está aparecendo 1, ele é imaginário aqui na nossa mente, tá, coleguinha? Olha esse cara aqui, mesma coisa. Então você pode naturalmente criar processos, tá? E colocar esses nices, reduzir esse nice. Quando aparece RT aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele é real time do kernel. Quer dizer que nós não podemos mexer nem saber. Nós não podemos nem saber a prioridade desse processo. Essa é a verdade. Que é o RT, real time. Beleza? Nós temos um quantum de tempo, que é uma fatia de tempo. Beleza? Cara, tá foda hoje, hein? Beleza? Nós temos uma fatia de tempo e que processo ele tem aqui. Então, ele está aqui em execução, ele tem uma fatia de tempo, ele esgota a sua fatia de tempo, não terminou, ele vai para o final, conforme eu já expliquei. Tá? Que é o tal do quantum de tempo. Beleza? Preempção de processos. Bom, todo processo ele pode ser ali executado num processador, e os seus contadores são congelados e ele vai para o final da fila. Se você fosse um processo, não existiria noite. Tudo seria dia e seria trabalho o tempo inteiro. Mas você não sabe. Em alguns momentos você dormiu, só que você nem ficou sabendo. É mais ou menos como é a sua vida hoje, né? Você trabalha, vai para casa, apaga, volta para o trabalho. Vai para casa, apaga, volta para o trabalho. Não é assim? O que aconteceu enquanto você ficou apagado, você não ficou sabendo, né? Porra, cara, nós já estamos vendo processos. Bom, e naturalmente nós vimos que o processo de usuário é quem menos, quem menos tem prioridade de execução. É o cara que mais vai ali esperar. Mas por que isso? Você tem que entender que todo programa de usuário ele tem muito I/O. Se você tem muito I/O, ou seja, muita coisa esperando, vamos mostrar aqui para vocês aqui um top, tem muitos, aqui eu tenho 168 tasks, né, que pode ser threads, processos, já vimos isso, né? Uma que está rodando, o que provavelmente eu não sei quantos núcleos eu tenho aqui. 167 estão praticamente dormindo. Por que tem tantos processos dormindo, em sleeping? Porque eles estão esperando dispositivos de entrada e saída, I/O. Então o grau de processamento é baixo, porque tem muito I/O aqui acontecendo nessa máquina. Tá? Hoje o dia tá meio que pegando fogo, galera. Porra, essa máquina entrou em swap, cara. Ah, não. Ufa, que susto. Total de swap, vazio. Tá bom. Nada usado, tá bom. Eu tava assustado, pô. Será que essa máquina já entrou em swap? Então, eu tenho muitos processos dormindo, tá? Eu tenho um muito bom também. Peraí, você não pode usar Ctrl+C no errado, aqui na máquina errada. Tem muitas virtualizações aqui. Tudo apt install, tá? HTOP. Ficaria bem legal para você, bem gráfico, mais visual, eu acho. Não tá no meu livro. Ele é opcional, então você tem que instalar ele. Mas ele é conhecido, tá? Muito conhecido. HTOP. Opa. Eu gosto muito desse processo porque eu consigo enxergar como é que está a distribuição de trabalho entre as linhas de processamento, né? O processador físico, ele pode ser dividido em linhas de processamento, tá? E essas linhas de processamento podem ser utilizadas como se fossem processadores reais. Então, por exemplo, a minha máquina tem 72 processadores na visão do sistema operacional. Real mesmo, ela tem 36. Físico e real. E cada um desses físico real, eles tem duas linhas de processamento cada um, muito fraquinhas, muito, né? Vamos chamar fraquinhas assim, né? Então essa minha máquina, ela é para
quê? Para rodar inúmeras coisas ao mesmo tempo. Trocentas coisas ao mesmo tempo. Vou pegar aqui para vocês verem. Então, por exemplo, nesse exato momento tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máquinas virtuais ligadas e funcionando. Essas que estão verdinhas, que estão tudo funcionando. Máquinas funcionando, virtualizadas. Tá? Então eu coloquei um sistema operacional de servidor e virtualizo inúmeras máquinas ao mesmo tempo. Para segmentar os processos e as pessoas e o que eu acesso. E no que eu estou trabalhando. Para que a minha vida pessoal não ultrapasse a minha vida profissional, nem a minha profissional acabe impactando na minha pessoal aqui. Basicamente isso. Então eu gosto muito do HTOP, porque eu vejo como que está a distribuição de trabalho aqui, ó. Né? Nessas linhas. Então, teoricamente, essa máquina tem 2 processadores reais, essa máquina virtual, com cada um com 2 linhas de processamento, tá? As threads são encaradas como se fosse processos, então elas parecem que elas contam como processos, tá? Aqui ele até separou 64 tasks, 94 threads, beleza? Vamos lá. Beleza, então aqui nós temos o I/O impactando bastante. Quando é servidores, eu juro, cara, quando é servidores, o número de processos chega muito próximo ao número de linhas de processamento que você tem. Digamos, eu tenho 20 núcleos naquele processador, naquela máquina, naquele servidor. Ele é um servidor, HTTP, por exemplo. Cara, é comum você entrar lá e ver 20, 18 processos em execução no mesmo momento. Né? Bom, você, naturalmente, no Linux, você pode importar o schedule no seu programa em C++ e usar normalmente, cara. Basta você chamar ali o sketch.c e você vai ver toda a implementação do Linux para escalonamento, para decisão, para troca de contexto. Tá tudo lá nesse arquivo aí. É um arquivo demoníaco, tá, cara? É um arquivo demoníaco. Tem uma estrutura lá interessante, tá? Que você consegue obter várias informações de como foi um processamento, né? Como que está a QE do processo. Então você pode obter as informações, você pode interagir com tudo isso via programação, beleza? Matrizes de prioridade. Cada fila de execução contém 2 matrizes de prioridade. A matriz de prioridade, né, é a expirada, a ativa e expirada. Então você tem 2 matrizes que esse schedule C trata e por essa matriz você sabe, teoricamente, qual seria o melhor processo dentro de sua prioridade. Eu simplifiquei. No início, eu falei para vocês, olha, tá? Você tem lá, então, uma lista encadeada com uma fila. Então, no Linux, além disso, você tem uma matriz de decisão dentro da prioridade. Todo processo tem um max priority, que é um número padrão ali, é 140. Você pode, então, ir de 0 a 139. Os processos de usuário são 120. O processo real-time pode ser de 0 a 99. E nós podemos fazer um ajuste com Renice só dos processos de usuário. Time Slice você também vai encontrar em schedule.c, que é onde você define o tempo de execução de cada slot de processamento. Vamos colocar assim, fica mais fácil, tá? No livro do Tenable ele chama de Quantum isso aqui, tá? Próxima aula vamos falar sobre schedule e como é feito o cálculo da schedule. Até mais, tchau!